Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram os melhores, os piores e as surpresas cinematográficas de 2022. Eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, mas finalmente estou aqui pra compartilhar com vocês o que eu mais gostei de assistir em 2022, o que eu não gostei, alguns que foram surpresas porque eu não esperava gostar tanto, enfim, a gente vai conversar aqui, lembrando que esse vídeo ele vai conter apenas a minha opinião, tudo que eu vou falar aqui não são verdades absolutas. Se eu odiei um filme que você amou, assim, gente, normal, cinema é subjetivo. E eu espero que vocês consigam pegar recomendações desses vídeos. Eu quero muito conversar com vocês sobre os filmes que vocês assistiram ano passado. Nessa lista não vai constar apenas filmes lançados em 2022, é uma lista com os melhores filmes e piores e as surpresas que eu assisti em 2022 pela primeira vez. Eu não coloquei nesse vídeo nenhum filme que foi um filme que eu revi, são só filmes que eu assisti pela primeira vez, mas são filmes assim dos anos 40, tem filme do ano passado, tem filme de 2010, enfim, todas as décadas possíveis. Não todas, né, mas a grande maioria vai ser, eu vou contar aqui pra vocês dos filmes. E enfim, antes de começar com os piores, que eu resolvi começar com os piores porque é bem polêmica, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre as minhas estatísticas do Letterboxd. Se você não conhece o Letterboxd, eu inclusive tenho um vídeo no canal meio que ensinando um pouquinho como usar o Letterboxd, bem no comecinho que eu comecei a usar essa rede social, que é uma rede social de filmes, é tipo um Scooby. Se você usa o Scooby, que é um aplicativo, uma rede social de livros, o Letterboxd é tipo isso, você vai registrar os filmes que você assiste, você coloca na sua lista de filmes pra assistir, né, na watchlist, você faz resenhas, você dá nota, enfim, é a minha rede social favorita porque eu gosto muito de cinema, então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês as estatísticas de 2022 antes de começar a minha lista de fato. Bom, em 2022, como vocês viram pelo título, eu assisti 225 filmes, contando com curtas também. Eu fiz 172 resenhas no Letterboxd, eu montei 5 listas, a maioria dessas listas são privadas, porque eu gosto bastante de montar às vezes umas listas mais pra mim mesmo. Eu dei 745 likes em filmes, resenhas, etc. Fiz 17 comentários, eu sou péssima com comentários, seja no Letterboxd ou em qualquer outra rede social, e eu assisti ao todos 355 horas de filmes. Muita coisa, né? Gastei a minha vida assistindo filme. Eu assisti em média 18,8 filmes por mês e 4,3 filmes por semana. E o dia que eu mais assisti filmes foi de sábado, e não é surpresa, né? Final de semana é o dia que a gente tem mais livre. O primeiro filme que eu vi ano passado, eu acho que moldou um pouquinho do meu gosto de filmes no ano passado, vocês vão ver por essa lista, foi o Bringing Up Baby, que eu acho que em português chama Levada de Breca. É um filme de 1938, é um filme bem da Old Hollywood mesmo, super famoso. Eu acho que ver esse filme como meu primeiro filme do ano moldou muitos filmes que eu fiquei com vontade de assistir ao longo do resto do ano. Esse filme é com Cary Grant, com a Katharine Hepburn, que são dois que eu amo. É dirigido pelo Howard Hawks, que não é um diretor que eu vi filmes que eu gostei tanto além desse, mas esse eu acho que eu dei 3 estrelas, foi um filme divertido. Enfim, o último filme que eu vi ano passado foi o The Eternal Daughter, né, que não vai entrar nessa lista, porque eu não achei ele nem pior, nem melhor, ele foi um filme mediano, mas é um filme interessante, que é com a Tilda Swinton, acho que é assim pronuncia o nome dela, da Joanna Hogg, eu acho que é a diretora, inclusive eu vi um episódio de podcast recentemente com ela. O gênero que eu mais assisti ano passado foi drama e depois comédia. Os países, né, a gente às vezes acaba ficando sempre no mesmo circuito do cinema. Eu assisti muito filme dos Estados Unidos, o segundo foi o Brasil e o terceiro o Reino Unido. Línguas mais faladas dos filmes que eu assisti: inglês, português e cantonês. Eu não sei quais filmes exatamente, dá pra ver aqui os filmes que eu assisti nessa língua. Cantonês é dos filmes do Wong Kar-wai, que eu assisti bastante ano passado e vou falar mais sobre ele também esse ano. E essas eu acho que são os filmes legais, as estatísticas legais que eu consigo compartilhar com vocês. Tem outra coisa, o ator que eu mais vi ano passado foi o Ryan Gosling, e vocês vão entender um pouquinho porquê nos filmes que eu vou citar aqui de filmes favoritos. E o diretor que eu mais assisti foi o Glauber Rocha, e aí eu também vou falar um pouquinho talvez sobre ele aqui. Na verdade eu não sei se eu coloquei nenhum filme do Glauber na lista, mas eu assisti muitos filmes dirigidos pelo Glauber Rocha, porque ano passado eu fiz uma aula de cinema brasileiro na faculdade, então a gente tinha que assistir alguns filmes dele, e eu gosto bastante também.
E é isso, eu acho. A minha resenha mais curtida foi de After Sun, e a minha lista mais curtida foi justamente dessa matéria que eu fiz pra faculdade, História do Audiovisual Brasileiro, de 1964 a 85. Eu fiz essa lista com os filmes que eu assisti pra essa matéria, tá lá no Letterboxd, essa daqui é uma lista que tá aberta, então se vocês tiverem a fim de ir lá curtir, pode ir. E é isso, essas são as estatísticas que eu acho que são interessantes de compartilhar com vocês. E agora a gente vai começar com as polêmicas dos piores filmes que eu assisti em 2022. Começando com um bem polêmico, porque muita gente ama esse filme, e foi o Brokeback Mountain, de 2005. E assim, gente, eu amei a primeira meia hora do filme, eu achei lindo. Mas depois disso, eu vou até ler pra vocês o que mais ou menos eu tinha escrito no Letterboxd. Eu senti que era só uma exploração do sofrimento. Tem uma resenha que eu adoro, inclusive, eu vou colocar ela no box de informações, que fala como é um filme que trata de uma relação homoafetiva com a intenção de fazer pessoas heterossexuais se sentirem tristes e romantiza a violência sem a profundidade necessária, e essa é a minha opinião. Não foi um filme que foi uma experiência agradável de assistir, e tudo bem que nem todo filme é pra ser uma experiência agradável, eles estão ali pra gente, às vezes, pra colocar a gente nesses espaços de desconforto, mas não foi um filme que eu gostei como ele fez isso, sabe? Então, não foi um filme que me agradou. Se você gosta desse filme, me conte porque você gosta dele. Eu conheço pessoas que gostam, a minha irmã mesmo, eu acho que ela assistiu no mesmo ano que eu e ela gostou muito e eu não gostei. Mas enfim, já começando bem polêmica. E o próximo também é super polêmico porque muita gente ama esse filme, que é O Elefante, de 2003. Esse filme, eu não vou contar muito sobre a sinopse da grande maioria dos filmes que eu vou compartilhar aqui, porque eu acho que é pra ser só mais as minhas opiniões subjetivas. Se vocês se interessarem por algum, eu recomendo ir atrás. E esse filme, ele vai ser inspirado no tiroteio de Columbine dos Estados Unidos, que aqueles dois adolescentes entraram na escola e acabaram assassinando vários alunos, professores, funcionários, etc. E esse filme, gente, eu tenho a vontade de rever e tentar entender, assim, colocar em palavras de uma forma mais clara, por que eu odiei e desprezei tanto esse filme. Pelo tema tratado, eu acabo colocando o meu senso moral um pouquinho sobre ele. Eu não sei, eu não acredito que isso seja sempre algo interessante de se fazer, eu acho que você pode fazer isso de outras formas, mas nesse caso específico, o jeito com que o filme é construído, a narrativa em si, também tem uma resenha no Letterboxd que eu adoro sobre esse filme, eu acho que é a primeira resenha, assim, das mais curtidas, o cara deu, tipo, meia estrela pro filme. O jeito como o filme, os personagens são apresentados e esses personagens que vão acabar sendo assassinados, ele me dá um asco muito grande, o jeito que tudo é feito ali naquele filme, porque eu acho que ele passa um senso de pretensão, ele é muito pretencioso por parte do diretor, né, que construiu essa história, do diretor e do roteirista, enfim, eu não lembro se o diretor é o roteirista, mas o jeito que a história é construída me soa de uma forma muito pretenciosa para um tema muito sensível. Eu acho que não tem a sensibilidade necessária para o tema em questão, ele parece um filme muito, traz pra mim esse senso egocêntrico, e tem uma cena específica que eu odeio também nesse filme, que os personagens eles estão jogando videogame violento, e isso não é explorado com profundidade e fica com aquela coisa meio da Atena, sabe? Tipo, eles cometeram esses assassinatos porque eles jogam videogames violentos. E eu odeio isso no filme, eu acho que tem outros momentos assim também, então é um filme que eu realmente não gostei. Eu tenho muita vontade de rever pra compartilhar melhor, assim, porque eu não acho bom esse filme, sabe? Outro filme que eu vi ano passado e eu definitivamente não gostei, eu fiz vários stories falando mal dele, foi o Persuasion, né? Lançado pela Netflix, Persuasão, inspirado no livro da Jane Austen, e eu escrevi assim no Letterboxd: o pior erro desse filme é esquecer que as partes mais divertidas e bonitas das histórias da Jane Austen estão nas sutilezas, nas entrelinhas. Não é apontando com todos os dedos para o que supostamente é engraçado ou emotivo da situação. A cena dela entrando no oceano, nos contando exatamente o que sua irmã vai dizer minutos antes, perdem completamente o impacto que essas situações entendem por serem tão diretas. Talvez a parte que eu mais odiei é o voice-over da Anne no final, falando sobre o significado do verdadeiro amor. É quase uma aceitação que o filme não conseguiu atingir o seu objetivo em passar essa mensagem, já que subestima a capacidade da audiência a chegar nessa conclusão por si só. Então eu acho que isso já deixa bem explícito porque eu não gostei desse filme, eu achei que ele é muito assim na cara com tudo que ele vai fazer e isso não funciona pra mim com essa história específica e com as histórias da Jane Austen. Você comparando assim com uma coisa muito básica que é o Orgulho e Preconceito de 2025, aquele filme ele ganha muito por causa
de trabalhar com essas sutilezas. Enfim, não gostei desse filme. Outro filme que eu olhei não, né? Eu dei 2 estrelas, não gostei. Ano passado foi o Werewolf by Night, que é um filme lá de super-herói da Marvel. E assim, gente, eu achei divertido. Mas eu acho que esse filme foi responsável por colocar uma pedra nos filmes de super-herói da Marvel pra mim. Eu não tenho mais vontade de assistir nada, porque mesmo quando eles tentam inovar esteticamente, que é o que eles fazem nesse filme, eles usam umas coisas mais diferentes do que eles geralmente usam. O filme é em preto e branco e eles usam das sombras de um jeito super legal e eles usam desses tropos das histórias de meio terror, lobisomens e criaturas da noite, assim, de uma forma interessante visualmente, mas no final não serve de nada, porque eles continuam usando as mesmas fórmulas para as narrativas. E eu cansei, eu não acho que, assim, isso quer dizer que os filmes realmente ficaram ruins. Talvez se eu voltar a assistir os filmes antigos que eu gostava muito, não vou gostar hoje em dia. Eu acho que simplesmente o meu gosto pra esse tipo de filme mudou muito, tanto que eu vou citar depois o Batman, que foi um filme que eu gostei, porque ele trabalha de forma diferente do que os filmes da Marvel. Então, enfim, não gostei desse filme, eu achei que eu ia gostar, que ia ser, assim, talvez o filme que ia reviver um pouquinho o meu gosto pelos filmes de super-herói da Marvel, mas não foi isso que aconteceu. Então não gostei. Depois eu assisti o Don't Breathe, de 2016, é um filme de terror, assim, eu acho que tá na Netflix, e eu achei esse filme muito ruim, eu não achei divertido. Eu odiei a forma como ele usou da violência sexual em função do plot, então eu achei esse filme muito ruim mesmo. Outro filme que eu não gostei do ano passado foi o Red Lights. Eu achei esse filme completamente sem graça. Eu vi ele mais pro final do ano e mesmo assim eu não lembro direito de várias coisas sobre ele. Eu lembro que eu assisti por causa do Cillian Murphy, né, que é o ator lá do Peaky Blinders. Eu gosto muito dele, mas eu achei muito ruim. Eu lembro que o final é péssimo desse filme, enfim, muito ruim. E aí, outro filme polêmico, que esse foi lançado no ano passado e muita gente amou, tá na lista de favoritos de muita gente e tá na minha parte dos piores, que é o Pearl, né, com a Mia Goth. E eu não gostei desse filme, eu escrevi um texto enorme sobre ele no Letterboxd. Se você quiser saber minha opinião com mais profundidade, recomendo dar uma lida nele. Mas eu achei muito similar a outro filme que eu vou citar aqui depois, que é um filme que chama May. E esse é um filme que ele veio antes, só que o Pearl, ele tem bem menos nuances pra fazer a personagem ser crível de um jeito que gera empatia. Eu acho que o May, ele consegue fazer isso muito melhor. E eu achei o filme cansativo, muito expositivo. Inclusive, eu tinha dado 5 estrelas pro X, né, que é o filme de X, que é o filme que veio antes do Pearl e faz parte meio que de uma trilogia que vai ser completa pelo próximo filme, que é o Maxine. Eu tinha dado 5 estrelas, mas eu acabei nem citando ele nessa lista como um dos melhores filmes, porque depois que passou um tempinho, o meu apreço pelo filme diminuiu um pouco. Eu acho que eu daria 3 estrelas agora. E assim, eu achei ele melhor que o Pearl, mas eu ainda assim não gostei também muito. E, apesar da Mia Goth estar ótima no filme, não funcionou pra mim. Outro filme que eu não gostei da Netflix, também filme de época que eles lançaram no passado, foi o Lady Chatterley's Lover. Chatterley's. Acho que é assim. E eu acho que é um filme que começa bem, mas ele fica repetitivo e sem graça. Eu achei esse filme muito fraco e, enfim, não gostei. E o último filme também super polêmico. Esse aqui, gente, eu acho difícil encontrar pessoas que não gostaram desse filme tanto quanto eu, que é o Tar. Eu achei que eu ia amar esse filme, mas não gostei. Eu achei muita coisa ruim sobre ele, mas assim, é outro filme que eu acho que eu teria que rever e eu não tenho vontade, inclusive, mas teria que rever pra conseguir explorar melhor o que eu não gostei. Mas, no geral, como eu escrevi lá no Letterboxd, eu não senti muita coisa além de um leve desgosto, porque eu achei ele muito presunçoso nos diálogos e os desfechos, e eu achei o final muito, muito tosco, gente. Eu acho o final daquele filme horrível. Eu sei que é meio que a intenção, mas não gostei daquele final. Eu acho que ele explora bem a temática do poder, mas não tem nada de novo, e eu não acho que seja um problema, mas deixa tudo um pouco meio sem graça. Então, esses foram os piores filmes que eu assisti ano passado. Me falem os piores de vocês, se um dos piores meus está na lista de favoritos, ficarei curiosa pra saber. Mas agora vamos falar de coisa boa e vamos comentar sobre os melhores filmes que eu assisti em 2022. Começando logo assim no começo do ano, eu assisti o Clue, de 1985, e pra mim esse é tipo o filme que, se você se perguntasse, e se a franquia Knives Out fosse boa? É o Clue, gente. Assiste Clue e não assiste a franquia Knives Out, brincadeira. Eu sei que tem muita gente que ama essa franquia também, mas eu não gosto, acho bem ruinzinha. Eu não gostei do filme que lançou ano passado, inclusive, o Glass Onion. Não entrou na lista de piores do ano, porque pra mim
Eu sou meio indiferente a essa franquia, mas eu acho que o Clue, ele consegue atingir tudo que o Knives Out pretende de uma forma muito mais legal. Eu acho que é um filme de mistério, naquele estilo whodunit, que é tipo assim, quem será que matou? Você tem um grupo de personagens excêntricos e teve um assassinato e você fica querendo saber quem é o assassino e as outras pessoas estão em perigo. É muito legal. Os atores desse filme são ótimos, eles conseguem pegar a essência desses personagens super excêntricos de uma forma incrível, muito divertida. Você quer resolver o mistério também. A ambientação desse filme é maravilhosa, tanto a trilha sonora como o ambiente em si também é lindo. É uma mansão assim enorme e aí os casos vão acontecendo ali. É muito legal. Se você gosta desse tipo de história, Sherlock Holmes, Agatha Christie, com certeza eu recomendaria você assistir Clue, que é inspirado naquele jogo de tabuleiro que chama Clue, né? Pistas, não sei como é em português. Mas enfim, a gente amei esse filme, então ele tinha que entrar nessa lista de melhores. Depois eu assisti um filme que eu amo de paixão, já revi esse ano, que é o The Ghost and Mrs. Muir, não sei se é assim que pronuncia, mas de 1947. Eu acho que talvez esse filme seja a minha história de amor favorita. Eu acho que ele é um filme com uma pessoa falou isso no Letterboxd e eu super concordo, ele tem uma alma de pessoa introvertida, porque ele vai ser a história dessa senhora que... Dessa senhora não, ela é super jovem, deve ter tipo 30 anos. E ela ficou viúva, ela tem uma filha, e aí ela vai morar numa casa na praia, é uma casa meio, assim, bem aconchegante, só que essa casa é mal assombrada por um fantasma de um capitão, assim, da marinha, que lê poemas do Keats. Então, assim, gente, é maravilhoso, a relação da personagem principal com esse fantasma é muito divertida, e o jeito que é construído é muito singelo, e é mais um filme sobre ela em si, e é lindo, gente, eu amo esse filme, queria que muitas mais pessoas assistissem. Eu sei que filmes antigos, assim, dessa época, nos 40, 50, às vezes é mais difícil pra encontrar, mas se vocês tentarem, vocês conseguem com a internet, e eu super recomendo esse filme, é lindo mesmo, eu revi esse ano no meu aniversário, e foi perfeito. Depois eu assisti o The Lord of the Rings, The Two Towers, que é o Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e eu amei, muito mais que o livro, inclusive. Eu gosto muito do primeiro livro e do primeiro filme, mas em relação ao segundo livro e segundo filme, eu gosto mais do filme. É um filme de fantasia perfeito, extremamente bem construído. A montagem desse filme é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que eu gosto muito mais como as cenas desses filmes são montadas, construídas, as sequências, do que o livro em si, sabe? Porque é uma estrutura diferente de montagem de narrativa, sabe? Não que montagem seja aplicada à literatura, mas eu acho que deu pra entender. E eu acho esses filmes do Senhor dos Anéis muito imersivos. Quando eu tô assistindo, eu tô 100% ligada naquela história. Eu acho que é tipo o blockbuster perfeito, eu sinto muita falta. É óbvio que tem blockbusters recentes no mesmo nível assim, mas... Ai, fantasia é outra coisa, né, gente? Eu gosto muito de fantasia, assim, e é mais difícil você encontrar fantasias, principalmente no cinema, né? Tão, assim, incríveis e imersivas como essa. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais série, né, de fantasia que faz isso. Mas enfim, perfeito esse filme. Depois eu amei assistir o Only Yesterday, de 1991, que é uma animação da Ghibli. Escrevi sobre ele isso aqui. Eu nunca conseguiria maratonar os filmes da Ghibli. Guardo eles como pequenos tesouros que posso tirar de uma caixinha sempre que precisar de algum tipo de alento ou conforto. Devo ver 1 ou 2 por ano e é sempre uma experiência mágica. Esse assisti em um fim de noite chuvoso e sei que as memórias da Taeko ficaram para sempre mescladas com as minhas. E é assim, gente, é isso que eu sinto em relação aos filmes da Ghibli. Eu nunca consigo maratonar eles, eu vejo 2 filmes por ano mais ou menos, tanto que eu vi mais um que tá nessa lista também, e é um filme muito quentinho no coração, tá na Netflix se eu não me engano, e eu amei. E agora vamos falar de um polêmico que foi o filme que eu mais vi ano passado, que é o Licorice Pizza, de 2021, mas que eu vi ano passado no cinema, se eu não me engano. E assim, gente, muita gente odiou esse filme. Eu acho que os motivos para as pessoas terem odiado esse filme são até que plausíveis, mas foi um filme que funcionou muito pra mim. Eu até coloquei que, assim, nos últimos tempos eu comecei a encarar, principalmente o cinema e a literatura, como um espaço mais de provocações mesmo, e além de muitas outras coisas, né? E eu não acho que é justo você sempre olhar pra eles como se fossem exemplos diretos pra nossa vida real, sabe? Eu acho que são histórias e a gente tem que encarar esses filmes como histórias. E eu falo isso porque esse filme, ele tem como centro um relacionamento entre 2 pessoas de idades bem diferentes, assim, que não é recomendável na vida real você ter esse tipo de relacionamento, né? Mas eu acho que o filme, ele é cheio de nuances.
que indicam que esse relacionamento não é o ideal, a própria história indica isso. Então, pra mim, esse filme não tá romantizando em nenhum momento essas relação, como muita gente acabou falando sobre ele. E eu acho que, além disso, o filme ele vai utilizar desses dois personagens pra explorar alguns assuntos, assim, muito mais interessantes, como principalmente o tema da maturidade. E assim, como eu falei, eu revi esse filme 3 vezes ano passado, eu amei esse filme, em todas as vezes que eu revi, esse filme só cresceu mais em mim. Então, em cada uma dessas vezes que eu assisti, eu escrevi um texto no Letterboxd, então se você quer saber mais ainda da minha opinião sobre ele, eu recomendo dar uma lida nesses textos que eu escrevi por lá. Outro filme que eu vi ano passado e eu amei muito foi o Drive, de 2011. Aqui começou a minha obsessão com Ryan Gosling em 2022 e fez ele virar o ator que eu mais assisti em 2022. E eu vou ler o textinho que eu escrevi sobre o filme, porque eu gostei muito desse textinho. Eu escrevi assim: Drive consegue pegar uma história simples e até mesmo saturada, um cara solitário e quieto que é excepcionalmente bom no seu trabalho, se interessa pela vizinha, passando por problemas familiares e, em razão de uma súbita e intensa paixão, coloca sua vida em jogo por ela. Ele pega essa história e consegue transformar numa experiência única, em que você não consegue tirar o olho da tela por um segundo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E como que ele faz isso, né? Eu acho que ele consegue fazer isso aperfeiçoando todos os outros aspectos que criam um filme. A edição, o design de som, as atuações e etc. Da maneira ideal para essa narrativa específica. Tudo parece milimetricamente calculado para acontecer da forma como acontece, mas, assim como tudo que é perfeito, esse esforço é apresentado com uma facilidade admirável. Se você assiste o filme, você não vai exatamente pensar que tudo isso foi feito com perfeição, cada coisinha foi pensada, porque é uma obra, assim, perfeita. E é quase como olhar para um carro, né? Tipo, você sabe que para criar aquela máquina diversos processos foram necessários, mas quando ele está na sua frente, essa dificuldade não se manifesta de nenhuma outra forma. Você está olhando para a obra finalizada e impecável. E é isso que eu sinto com Drive, gente. Eu acho que é um filme que você assiste e você fica completamente também imersa pela história. E eu acho um filme fantástico. Eu gosto muito, muito desse filme. E o Ryan Gosling tá maravilhoso nele. Depois eu assisti o Two for the Road, de 1967. É um filme lindo sobre, tipo, os altos e baixos de uma relação e do casamento também. Acho que é um grande foco do filme. É um filme meio road trip, né? Então você sente que você tá viajando o tempo todo com os personagens no espaço-tempo da relação deles. É com a Audrey Hepburn. Eu recomendei esse filme num vídeo aqui do canal do ano passado. Eu acho que foi filmes pra assistir na primavera e, enfim, gostei muito desse filme. Outro filme que eu amei assistir ano passado foi o Broadcast News, de 1987. Eu acho que ele é perfeito também, ele é sobre um grupo de jornalistas, ele é muito diferente de tudo que eu já assisti, ele é muito único, ele é muito emotivo, eu acho que ele é muito próximo da realidade, os personagens ali, esses personagens que estão buscando a qualquer custo chegar nesse sucesso de carreira, mas ao mesmo tempo eles têm que lidar com as relações familiares e relações amorosas deles, então é muito legal, é um filme muito fácil de se identificar, foi pelo menos o que eu senti, e as atuações desse filme são impecáveis, enfim, gostei muito desse filme também, e eu já vi bastante gente falando sobre, mas eu gostaria que mais pessoas conhecessem. Outro filme que eu amei assistir ano passado foi O Pagador de Promessas, de 1962, esse daqui foi muito engraçado, que assim, é muito um comentário de geração Z que eu vou fazer agora, porque eu adorei que eu fui na biblioteca da faculdade, peguei o DVD desse filme e assisti no notebook, me senti muito assim, na época que as pessoas não tinham acesso à internet, tendo que fazer isso, mas foi muito legal essa experiência. Eu assisti porque um professor tinha citado numa aula que eu estava fazendo no momento, e eu gostei muito. Ele tem muito esse tom teatral, até porque ele é uma adaptação de uma peça, se eu não me engano, a peça é do Dias Gomes, que é o é o dramaturgo de várias peças brasileiras famosas. É um filme fantástico, eu acho que ele tira o fôlego quando você tá assistindo, de tão assim magnífico, no sentido da magnitude mesmo da produção. É muitas coisas assim, tipo, o cenário é muito bem construído e o jeito como é encenado, os personagens se movem dentro desse cenário é muito bonito e muito incrível mesmo, impecável, gente. Eu amo esse filme, super recomendo. Depois assisti um que muita gente, eu acho que não considera assim obra-prima, mas ao mesmo tempo eu sei que muita gente considera também, mas que eu considero uma obra-prima, que é o Speed Racer, de 2008. Eu vi no cinema da USP, se eu não me engano foi o primeiro filme que eu vi no cinema da USP ano passado, e
maravilhoso. O cinema da USP é gratuito, né? O Cinusp, se você mora em São Paulo, super recomendo ir lá, tá? É uma sala maravilhosa que tem lá. E foi uma experiência mágica, ele é lindo, ele é super inventivo, sabe? Autêntico, visualmente e na história mesmo. A história é uma história super padrão, assim, de heróis. De certa forma, herói no sentido de a gente tem essa jornada do personagem passando por uma tragédia na família e depois ele tem que lidar com isso pra conseguir chegar naquele final feliz, só que a história constrói isso, né, o filme constrói isso de uma forma, assim, muito nova, de certa forma, muito, assim, autêntica. Então eu gostei muito desse filme. Outro filme que eu assisti ano passado foi o The Rocky Horror Picture Show, também assisti no cinema da USP. Ele é estrelado também pelo Tim Curry, que apareceu no Clue, que foi o primeiro filme que eu citei nessa lista. E esse filme é sensacional, ele celebra ser queer como nenhum outro filme, eu acho. É um musical muito incrível de acompanhar, eu fiquei ouvindo as músicas do musical por semanas. Eu não sou muito fã de musical, então isso diz muito sobre ele. É muito divertido e original, e é lindo visualmente também. Tem a Susan Sarandon também, que é maravilhosa. Enfim, muito bom esse filme. Depois eu assisti All That Heaven Allows, de 1995, e eu também vou ler o textinho que eu escrevi no Letterboxd pra vocês. Eu escrevi assim: esse foi feito sob medida pra mim. Outono, crítica mesquinharinha da classe média branca, diversas discussões interessantes sobre valores familiares e convenções sociais que parecem muito além do seu tempo, pelo menos comparado com alguns outros filmes da época que vi até agora, e claro, nada melhor do que o amor triunfando no final. Eu sou muito romântica, principalmente quando eu vejo filmes, gente. Além disso, é lindo visualmente esse filme, as cores, os figurinos, os cenários, um sonho perfeitamente enclausurado em 1h30, e eu amei esse filme, super recomendo também, se vocês gostam, assim, tem um gosto parecido com o meu, eu acho muito difícil não gostar desse filme. Outro filme que eu assisti ano passado pela primeira vez e amei foi o Do the Right Thing, de 1989, dirigido pelo Spike Lee, um clássico, assim, do cinema. E ele é um clássico muito tenso, cheio de humanidade, ele discute essa questão do racismo nos Estados Unidos, mas ele vai muito além disso, ele vai explorar essas relações interpessoais e também explorar essas relações estruturais também, do geral das pessoas, e fala bastante sobre comunidade e, ai, é lindo esse filme, também é muito pesado, assim, mas muito forte. Os filmes do Spike Lee, eles costumam ter isso, né? Esse ano eu já assisti um outro dele, que é um filme que ele tem aquele peso, porque ele tá tratando de uns assuntos muito, assim, complexos de se falar sobre, difíceis de se falar sobre, mas você sempre termina eles sentindo uma certa força daquilo, e eu acho que ele faz isso muito bem, então eu gostei muito desse filme. Eu assisti também o The Company of Wolves, de 1984, esse é incrível, pouquíssimo falado. Eu acho que se você gosta do Neil Gaiman, você vai gostar muito desse filme. Eu escrevi o seguinte sobre ele: perfeita interpretação do amadurecimento sexual feminino por um olhar visceral e surrealista. É incrível como fantasia e mundo onírico são usados para representar a maneira pela qual a personagem encara a realidade, por mais pesarosa que essa seja, já que ela precisa lidar com a quebra de tudo que conhecia anteriormente. E esse filme é isso, gente, ele usa dessa fantasia para discutir essa questão da personagem principal de uma forma muito incrível. Ele é meio gore, assim, sabe? Os monstros do filme, eles têm umas cenas meio nojentas, meio bizarras, mas é super legal, meio terror mesmo, bem Neil Gaiman. Enfim, gostei muito desse filme. Depois outro que eu amei ano passado e me apresentou uma das minhas diretoras favoritas agora, né, foi O Mar de Rosas, de 1978. Esse filme é da Ana Carolina e é uma loucura, gente, esse filme. E ele inova de uma forma muito legal, ele é louco assim, mas é na loucura que você vê a razão das personagens. Ele é extremamente crítico ao patriarcado. Ela fez nessa época que tava se aproximando do fim da ditadura, mas ainda tava na ditadura, então é muito interessante também contextualizando com o histórico do momento de produção do filme. Ele é engraçado, ele é triste, enfim, gente, pra mim, eu escrevi aqui que eu achei ele uma obra-prima. Eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre ela aqui no canal, foi um vlog que eu tava assistindo um outro filme dela pra fazer um trabalho da faculdade, vou deixar nos cards. E, enfim, gostei muito, recomendo muito a Ana Carolina. Eu só assisti 2 filmes dela até agora, mas eu quero assistir tudo. E, enfim, gosto muito desse filme.
Outro filme que eu assisti ano passado no Sinusp também e amei foi o Camera Buff, de 1979. Esse filme ele é tcheca, se eu não me engano, e ele é maravilhoso. Se você tem interesse por cinema, no sentido assim de querer às vezes trabalhar com isso, é um filme que você vai se identificar muito, porque ele captura perfeitamente essa obsessão de quando você é apaixonado por querer capturar os momentos ou criar narrativas através dessa linguagem audiovisual. Então eu amo esse filme. Eu assisti o Nope também do ano passado, foi lançado ano passado, né? Gente, eu amei esse filme, eu acho que foi o filme que mais ficou comigo. Direto eu me pego pensando sobre esse filme. Eu achei ele genial, principalmente porque, assim como o anterior, o Camera Buff, ele conversa muito com a história do cinema em si, mas esse, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também é um blockbuster de entretenimento maravilhoso, então eu gostei muito. Eu fiz uma resenha bem grandinha lá no Letterboxd sobre ele, então não vou ler aqui, mas eu comento com mais profundidade, porque eu gostei tanto dele. E então, enfim, gente, assistam Nope se vocês não assistiram ainda. Eu sei que teve muita gente que não curtiu muito, principalmente comparando com outros filmes do Jordan Peele, mas eu amei, eu acho que talvez seja o meu favorito dele. Eu assisti também o Spirited Away, que é o outro filme da Ghibli que eu assisti ano passado. Foi uma experiência mágica, eu escrevi assim: os filmes da Ghibli são muito poderosos. Assisti esse pela primeira vez e eu quase acredito que temos uma alma, porque só assim pra explicar isso que eu tô sentindo. Parece que tocou em algo dentro de mim que eu não consigo entender sem levar pro lado espiritual, né, gente? É muito louco quando o cinema consegue fazer isso, ainda mais animações. Gostei muito desse filme, super recomendo se você nunca assistiu Spirited Away. Também assisti o May, de 2022, que escrito esse filme fica o meu nome também, né, Mai, mas no sotaque lá dos Estados Unidos é May. E esse é um filme, assim, extremamente esquisito, mas ele é muito sensível, eu gostei muito, talvez seja o meu filme de horror favorito. Eu acho que ele explora muito a solidão feminina e é provavelmente meu filme de horror favorito, como eu falei, mas eu acho que também ele é uma versão do Pearl, que eu tinha comentado, mais bem desenvolvido, mais bem acabado. Então, se você viu Pearl e talvez não tenha gostado igual eu recomendo muito que você assista May, talvez você goste mais. Pessoal, enquanto eu tava editando, eu percebi que faltou citar um filme, que foi Marte 1. Eu assisti esse filme no cinema com a minha irmã, foi uma experiência muito particular, muito íntima, e eu amei esse filme, eu dei 5 estrelas. Reflete muito a minha realidade familiar, financeira, é um filme muito, assim, que faz você se sentir conectado com o Brasil e se sentir acolhido de certa forma, e então eu não podia deixar de adicionar nesse vídeo também. E no Letterboxd eu escrevi um texto bem intimozinho sobre ele, se você me acompanhar por lá, começar a me seguir, você vai ver, e eu gostei muito, então não dava pra fazer esse vídeo sem colocar um trechinho citando Marte 1. Outro filme que eu vi ano passado foi o Fallen Angels, de 1995, dirigido pelo Wong Kar-wai. Eu assisti esse filme no noitão do Sinusp, que foi, assim, foi da tipo 9 da noite até 5 da manhã. 3 filmes do Wong Kar-wai, foi o Fallen Angels, Chungking Express e In the Mood for Love. Mas o Fallen Angels se tornou meu favorito. Eu gosto muito do Chungking Express. Esse filme, ele é muito original, ele tem um estilo muito único, que é o estilo do Wong Kar-wai, que ele explora em outros filmes, mas eu acho que esse filme ele é mais revolucionário ainda em relação a essa questão da narrativa mesmo. Eu amei como ele trata desses personagens solitários e descolado dos mundos por seus desejos, e então eu super recomendo esse filme. Ele tá disponível na MUBI, inclusive, então se você ficou interessado, eu recomendo assistir por lá. Eu também assisti o Barbarian, lançado no ano passado. Achei esse filme extremamente divertido, eu achei ele muito original, e pra usar assim a palavra da década quando se fala sobre filmes de horror, eu achei esse filme muito subversivo. Eu achei que ele subverte diversos tropos e expectativas do espectador de uma forma muito legal, pelo menos foi o que aconteceu comigo. É uma história extremamente bizarra, mas com uma crítica social interessante. Ultimamente, e na verdade não só ultimamente, né, o cinema de horror, ele é muito usado pra fazer críticas sociais, apesar de que muita gente às vezes não vê assim, mas eu acredito que é uma coisa muito comum ao cinema de horror. E esse filme, ultimamente, eu acho que algumas críticas, elas estão sendo muitas jogadas na nossa cara, sabe? E isso não tá me agradando muito, sabe? Eu acho que é muito mais interessante quando tem umas nuances ali na história. E eu acho que esse filme, ele faz isso de uma forma mais legal do que alguns outros filmes mais recentes, como, por exemplo, The Menu, que saiu esse ano passado, e eu não gostei daquele filme justamente por essa crítica social ser bem na nossa cara. Mas enfim, me deu muito medo esse filme, mas ao mesmo tempo foi divertido de assistir. Eu gosto da adrenalina dos filmes de horror e eu gostei muito, recomendo. Esse daqui tá no Star Plus.
E o último filme que eu vou citar como um dos melhores filmes que eu vi ano passado foi o Dog Star Man, de 1965. Eu vi esse filme num curso de cinema experimental que eu fiz lá na USP. Então, assim, é um filme experimental. Então, é um filme, assim, que eu imagino que nem todo mundo vai gostar tanto, porque, assim, ele foge da narrativa que a gente tá acostumado, sabe? Dentro do cinema que a gente mais consome, que é esse cinema mais industrial de Hollywood. Mas, enfim, eu escrevi assim sobre ele. Nunca tive uma experiência cinematográfica desse tipo. A sensação de estar presa no inconsciente da própria câmera essa que assume o papel de ser criador e observador da grandiosidade do universo e da vida, que ao mesmo tempo evidencia as estranhas maneiras pelas quais essa vastidão se encontra interligada ao nosso cotidiano. Senti que durante toda a extensão do filme perdi o controle da minha própria visão e fui carregada por esse conjunto de imagens sem a menor possibilidade de fuga. E foi isso, eu senti muito isso, esse filme foi uma experiência, assim, espiritual assistir esse filme. Esse curso foi muito legal, que foi com um professor de fora do Brasil, ele é professor dos Estados Unidos, Richard Penha, eu acho que é o nome desse professor, e aí ele deu aula em português mesmo, um português muito bom, inclusive, sobre cinema experimental, cinema de vanguarda dos Estados Unidos, foi super legal, aprendi muito, e esse filme foi fantástico assistir, então assisti lá dentro do cinema da USP, né, então foi legal ter tido essa experiência de ver esse filme no cinema, eu acho que não se compara, esse filme tá disponível no YouTube, mas não se compara ver esse filme numa tela pequenininha com ver ele na telona, muito bom. E agora, gente, a gente chegou nas partes de surpresas e menções honrosas antes da gente chegar no melhor filme que eu assisti ano passado. Eu vou deixar pra falar sobre o melhor filme no fim do vídeo e agora eu só vou citar uma lista enorme de filmes que foram as surpresas do ano passado. Eu não vou falar muito extensamente sobre nenhum deles, mas vamos lá. All the Real Girls, de 2003. Esse filme é com a Zooey Deschanel e eu gostei muito, muito indiezinho. Prisoners, de 2013, do Denis Villeneuve, não sei como fala o nome direito desse diretor, mas ele é o diretor de A Chegada, de Duna, que são filmes que eu não gosto tanto, mas o Prisoners eu gostei muito. O The Batman, que é o Batman, né, de 2022, tô até com o pôster dele ali, gostei muito, muito, muito desse filme, acho que eu assisti 2 vezes no ano passado. The Slumber Party Massacre, não sei se é assim que pronuncia, de 82. Esse é um slasher, mas é um slasher que subverte muitas coisas, muito legal. Ele é de uma diretora mulher e é difícil ver slashers dirigidos por mulheres, então muito bom. O Sex, Lies and Videotape, de 1989. Se eu não me engano, esse filme é do mesmo diretor de Ocean Eleven, que é um filme que eu não vejo muita graça, mas esse em específico eu gostei muito. O Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, de 2017. Esse filme eu também assisti na USP e eu assisti com a presença da diretora, e ela depois contou pra gente um pouco de como foi fazer esse filme, da produção do filme e do pensamento que ela... todo o processo, né, de pensamento que ela teve antes de começar a fazer esse filme, como ele é um filme de montagem que vai usar de várias filmes já existentes para criar o seu conteúdo, como ela fez todo esse processo, então foi super legal, eu amei essa aula. Esse filme tá disponível na Netflix, se eu não me engano. Eu também assisti o Primal Fear, de 1996, e esse é um filme bem assim, thriller judicial dos anos 90, mas eu gostei muito e pra mim ele lembra muito Batman, inclusive. Eu também assisti The Good Girl, que foi uma super surpresa, porque esse filme é de 2002 e ele é com a Jennifer Aniston e com Jake Gyllenhaal, e os dois estão muito bons, é também um filme bem indiezinho, gostei bastante. Assisti The Novice também, de 2021, um filme muito legal, bem assim, frenético, e é um filme sobre um estudante de remo e tal, é bem Dark Academia. Também gostei muito do Bares, eu dei 3 estrelas e meia, mas achei esse filme tão divertido que eu resolvi citar aqui como uma surpresa, de 2022, que ele foi lançado. O Prey, que também é de 2022, gostei muito desse filme. Esse filme, ele é um dos filmes que é do Predador, e eu não gosto muito do Predador original, então eu gostei muito desse, então eu fiquei surpresa por isso. O The Mist, de 2007, que é um filme baseado num livro do Stephen King, e eu amei esse filme. O Fragment of Seeking, que é um curto experimental dessa aula que eu fiz no Sinusp de 1946, achei esse filme super interessante.
Fragmentos da Vida, de 1929. Se eu não me engano, esse é considerado, pelo menos foi o único filme encontrado que a gente tem uma cópia dele, brasileiro de ficção. É muito legal, eu acho que tem disponível no YouTube, eu assisti na faculdade também. Crimes of the Future, de 2022. Eu fiquei surpresa por ter gostado tanto desse filme, né, o Crimes do Futuro, do Cronenberg. Eu achei muito legal, tem aquela atriz que eu gosto muito, que é a Kristen Stewart, nesse filme. A Entrevista, de 1966, também tem no YouTube, se eu não me engano. Também assisti na faculdade, é um curta que trata sobre a posição da mulher classe média branca no Brasil nessa época, mas é muito interessante como ele é construído. Shithouse, também, de 2020. Esse filme, se eu não me engano, tá na Netflix. Gostei muito desse filme, me identifiquei demais com todas as questões dele. Meet Me in St. Louis, também, de 1944. Amei esse filme, citei nos filmes de Natal, no vídeo que eu fiz sobre filmes de Natal dos anos 40. E é lindo, é musical, é com a Judy Garland, enfim, amei esse filme. E é isso, gente, agora a gente vai falar, pra acabar esse vídeo que deve estar enorme, sobre o melhor filme que eu assisti em 2022. Chegando no melhor filme que eu assisti no ano passado, se você me segue em qualquer rede social além do YouTube, você sabe qual é, que é o After Sun. Eu amei esse filme, eu fui assistir ele no cinema sozinha e eu lembro que foi uma experiência muito diferente, muito incrível e muito emotiva. Eu chorei muito nesse filme, eu acho que eu nunca fiquei tão, assim, tocada por uma história que eu assisti no cinema como eu fiquei com esse. E a minha resenha no Letterboxd sobre esse filme é a minha resenha mais curtida. Se você entrar no Letterboxd, é a primeira que aparece. Eu não vou ler ela inteira porque ela é muito grande, mas eu separei um trechinho pra ler pra vocês, que eu falei assim: não é um filme fácil de ser assistido. Uma nuvem melancólica paira sobre ele o tempo todo. Talvez a melancolia da nostalgia, eu sempre sinto ela vagando por cima de mim quando paro para pensar em momentos queridos do passado. Aliás, também é o tipo de sentimento que vídeos antigos de família passam. Aquele aperto no coração por não poder voltar atrás e reviver a felicidade, as dores e todo o misto confuso de sentimentos que hoje em dia deixam apenas uma coisa: saudade. Esse filme, ele é muito sensível, ele é muito original, muito bem escrito, muito bem atuado, muito bem montado, tudo com muita maestria e tudo nele se encaixa perfeitamente. O Paul Mescal, sei lá como pronuncia o nome desse ator, ele foi indicado para melhor ator no Oscar, mas eu acho uma absurda a diretora e escritora do filme, né, roteirista, não ter sido indicada, que é a Charlotte Wells. É um filme fenomenal, gente, sabe? O jeito como tudo na história consegue ser uma história extremamente particular daqueles dois personagens, que é a história muito simples de um pai e de uma filha, que você entende que o pai é separado da mãe e ele tá passando, tipo, as férias com uma filha num verão, assim, numa região, se eu não me engano, é na Itália. Mas é uma região, assim, praiana. E a filha, a história você acompanha a filha, ela vendo essas filmagens que eles fizeram dessa viagem. E é muito bonito como isso é tudo construído na história. Eu acho que utiliza da linguagem do cinema pra contar essa história extremamente sincera, sensível, singela, tudo assim de bom. Eu acho que é um filme, assim, que expressa muito bem o que eu gosto e o que me faz ser tão apaixonada por cinema. Então por isso que ele foi o melhor filme que eu assisti no passado. Não é um filme que eu quero rever tão cedo, eu quero guardar muito essa lembrança dessa primeira vez que eu assisti no cinema e todo o sentimento que eu tive por ele. E, enfim, a última vez que eu senti isso com um filme que hoje em dia é um filme que eu nem considero tão favorito como eu considerava, porque eu já revi várias vezes e eu tive opiniões diferentes, mas foi o Portrait of a Lady on Fire, né, retrato de uma garota em chamas, ou de uma jovem em chamas. Aquele filme mexeu muito comigo a primeira vez que eu assisti, e esse filme também, e é sempre incrível quando isso acontece. E é isso, pessoal, vídeo enorme que eu queria ter gravado há muito tempo, fico muito feliz de ter conseguido gravar agora. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado boas recomendações de filmes aqui. Quero muito saber o que vocês gostaram de assistir ano passado, e eu queria também falar que eu gravei esse vídeo com mais focado com luz natural, eu nem sempre faço isso e às vezes ela ficou oscilando, eu espero que não tenha sido muito incômodo. E enfim, até o próximo vídeo.